Esse é o primeiro episódio do Papeando sobre a Vida. E criei esse canal para falar um pouco sobre o que eu vejo, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto sobre a vida. Bom, esse título não é sobre ser o início do canal, mas sim sobre o início de todo o universo, toda a realidade, toda a Terra, tudo que foi criado, né? O início. Bom, muitos acreditam, uma grande parte do mundo acredita que tudo foi criado por Deus. Foi criado por um Deus. Muitos outros acreditam que nascemos do Big Bang, uma grande explosão universal do universo, né, interestelar, e fomos criados, tudo foi criado. Muitos acreditam que somos descendentes de macacos e fomos evoluindo e chegamos aqui. Bom, vamos começar pela maior parte, que é o que acreditam que quem criou tudo isso foi Deus. Muitos, né, acreditam que quem criou o mundo, quem criou tudo foi Deus. E vamos seguir a partir desse ponto. Se realmente existe um Deus, quem criou esse Deus? Sim, muitos dizem, e perguntei várias vezes, e só você dar uma rápida pesquisada na internet ou ler a Bíblia, etc., fala que Deus não foi criado, ele sempre existiu. Ok, esse ponto até aí a gente já entendeu, ele sempre existiu. Mas vamos criar um paralelo aqui em que Deus não existe, em que Deus não existe, etc. Se ele não existe, quem criaria ele? E se não criasse ele, o que criaria o universo? E se não criasse o universo, o que criaria? Não existiria nada. Só que aí está o ponto, o que seria esse nada? O que seria o nada? Se não existisse o nada, não existiria nada. Não tem uma palavra para descrever esse sentimento, essa ideia. É um sentimento tão vazio, tão ruim. É tão estranho, não sei se você está entendendo exatamente o que eu quero dizer. É um sentimento tão vago que não tem sentido. E aí leva um ponto que eu levo a acreditar, né? Eu não acredito totalmente na existência de um Deus, mas também não tiro a realidade dessa existência, né? Mas e se a primeira pessoa ou as pessoas têm esse sentimento, todo mundo tem esse sentimento dentro de si, e para não ficar com essa angústia, esse vazio, esse sentimento de nada, criaram algo para ser maior, para suprir as necessidades desse sentimento, para você sentir sentido na vida. E aí criaram esse Deus para não se sentir o vazio. E leva a outro ponto que, vamos supor que realmente não existisse um Deus, mas todos acreditarem nele faz com que ele seja realmente real e não apenas um nada. Agora, indo para o outro lado, vamos supor que realmente a existência do universo foi dada pelo Big Bang, uma grande explosão, e tudo aconteceu. Porém, o que ocasionou essa explosão? O que ocorreu sobre essa explosão? Eu acho que eu já vi sobre isso, né? Provavelmente alguém deve ter dito, só que eu não me recordo e eu não me lembro. Então, eu não sei se já foi dito como foi criado, etc. Mas como criada essa explosão? Porque essa explosão daria a vida. E o que nos dá a consciência? O que é a vida? Somos seres de corpos, de carne, juntos com uma camada que nos segura e com um único motor, que é o cérebro, que faz nos ter sentimentos, sensores, nos sentir vivos. E temos o fato da consciência, né? Que muitos animais, eles são vivos, mas nem todos têm aquele sentido de consciência. Já nascem fazendo o que está programado para serem feitos. Nós não temos isso. Nós trilhamos nosso caminho como acho que devemos ser, como acho que deveríamos criar nosso caminho. Muitos acreditam em destino, em que tudo está realmente guiado, e muitos outros não. Eu estou entre a linha tênue entre acreditar e não acreditar.
Porque a cada constante minuto eu mudo de ideia sobre tudo. Então eu não posso acreditar que realmente exista um destino, mas também não posso tirar a ideia que existe, pois tudo é confuso, né? O início de tudo da vida é confuso. E vamos supor que realmente fomos evoluídos dos macacos. O que nos levou a ter essa evolução? O que leva a ter a evolução de tudo? Claro, se eu der uma simples pesquisada básica, provavelmente eu vou achar, mas eu não fiz isso e isso fica martelando na minha mente. Até que um momento em que eu realmente vou dar uma pesquisada a fundo e realmente descobrir o início das evolução de tudo, né? Por exemplo, se fomos evolução dos macacos, fomos evoluindo, nossa coluna foi se ajeitando, fomos ficando mais altos, fomos criando consciência, sem ciência e por aí vai. Apareceu pra mim uma vez um vídeo em que os orientais, né, que tem um olho mais puxado, que no caso essa parte da pálpebra ela é um pouco mais para baixo, fazendo com que aqui seja puxado, porque naquela época, bem antigamente, na evolução, era muito frio. E esses essa pálpebra assim faz com que eles não sofram tanto com frio. Por isso a evolução criou assim. Se isso é verdade, eu não sei. Mas vamos supor que realmente seja. Como o corpo foi se ajeitando, como que ele foi indo, ele simplesmente sentiu e foi. Por exemplo, ao sentir uma dor, se a gente sentir aquela dor constante, vai chegar um tempo que a gente vai se acostumar. Ou sentir um sentimento constante, vai chegar um tempo que a gente vai se acostumar. A gente tende a se acostumar com as coisas, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Será que é assim que funciona a evolução? De tanto sentir frio, o corpo foi se mudando sozinho, passando isso, colocando em seus genes, e ao reproduzir e ter seu filho, passou ao seu filho e assim seguiu a geração? Bom, eu não tenho como saber. Ou talvez tenha, é só eu dar uma pesquisada. Mas eu fico pensando nisso muitas vezes do meu dia, como tudo foi evoluindo, como tudo foi criado, como é o início de tudo, saca? Não só o início do universo, mas o início de muitas coisas. Por exemplo, eu vejo muito memes, né, e muitas coisas, como que quem criou a internet sem internet, saca? Porque como eu falei, eu posso sair daqui e daqui 5 minutos pesquisar tudo que eu quero saber. Tendo respostas ou não, é um passe de mágica. E a pessoa que criou isso há anos atrás, milênios atrás, criou isso sem pensar nisso. Deu pra entender? Como que as pessoas que criaram tudo que temos hoje, aviões, ventiladores, geladeiras, tudo, teve essa ideia, sabe? Nossa mente é um motor muito potente. Por exemplo, eu tive a ideia de criar esse canal, e aquela pessoa teve a ideia de criar algo genial e que foi pra frente, sabe? Uma coisa que eu fico pensando é, pra você criar um jogo, um site, você digita os códigos e o computador entende, a máquina entende e digitaliza isso num site, num jogo. Mas como criaram isso antes dos códigos, sabe? Tinha que criar um código pro código. Como que... É muito complicado de pensar sobre a vida, sobre o início de tudo, sobre o início de todas as coisas. Mas a gente não pode pensar muito nisso, porque senão a nossa mente simplesmente explode. Nossa mente simplesmente não aguenta, pelo menos a minha. E aí eu simplesmente tento esquecer todas essas coisas e seguir em frente, pra não ficar um peso sobre a existência de tudo que temos hoje. Tem coisas que realmente eu imaginaria criar, uma coisa simples, mas são certas coisas que realmente não passa pela minha cabeça, saca? Por exemplo, um celular, são mini chips pequenos, coisinhas que funcionam, saca? Para criar uma máquina, para criar um computador, tem placas, né? Quem criou aquilo? E como criou aquilo com aquele propósito? Por que tinha que criar isso para certa máquina funcionar? Por exemplo, para um ventilador funcionar, precisa das hélices que giram, fazendo gerar vento. E aí,
dando para mim o meu vento. Mas o que essas placas, alguém pensou, vou criar placas, essas placas vão se conectar com fios e vão fazer uma máquina funcionar. É algo que é impressionante na cabeça humana. Já parou para pensar se não existisse nada disso? Se fôssemos só animais ou vagando por aí, eu acho que o mundo seria muito melhor. O mundo, as pessoas, elas são más. Já vi muitas pessoas falando que as pessoas não nascem más. Eu não acredito totalmente nisso. Já vi muitas crianças de 2, 3 anos, 1 ano, que é egoísta. E ser egoísta tecnicamente é algo má. Claro, você não fez algo grandemente mal, mas ainda assim é algo relativamente mal. Já nascemos com sentimentos bons e sentimentos ruins. E aí só nos resta decidir o que vai predominar daqui pra frente. Claro, se não tivéssemos consciência e seguíssemos em frente num mundo totalmente livre, sem preconceitos, sem dor, sem nada, eu acho que seríamos muito mais felizes. Mas nos deram a dádiva da consciência. Quem deu? Como recebemos? Não sabemos. Se vivemos numa simulação ou um jogo ou um episódio de uma série, não sabemos. Que nem aquele episódio de Rick and Morty, que eles estão num jogo que parece a vida inteira. Não sabemos. Mas o que importa é que essa é a nossa vida e que temos que seguir em frente, ela sendo boa ou não. Bom, esse foi o primeiro episódio e espero que eu realmente siga em frente com esse projeto. E obrigado por chegar até aqui.